pessoal, bom dia. Para quem começou a acompanhar o evento só agora, seja bem-vindo aí. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou o Romulo aqui da Pietro, da organização do Summit. Nós estamos aqui agora com o Uriel. Seja bem-vindo, Uriel, bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom, o Uriel é uma fera aí de experiência aí na área elétrica, né? Tem muita experiência, então 45 minutos é quase nada, né? Uriel perde essa experiência toda. Mas ele vai fazer o possível para trazer o máximo de conteúdo para vocês. Bom, Uriel, pode se apresentar aí, por favor, pessoal, então. E fica à vontade, eu vou te acompanhar daqui, tá? E qualquer dúvida que você tenha, eu vou estar ouvindo aqui. Ok, muito obrigado. Eu quero iniciar saudando a todos aí que estão me assistindo nesse momento. Parabenizar a organização, a Pieta, pela excelente iniciativa. Summit Solar certamente é a primeira edição, mas pelo evento fantástico que vocês programaram, certamente será um sucesso em outras edições aí. Então, parabéns aí todos que organizaram aí o evento e espero poder passar para vocês aí que estão me assistindo algum conteúdo importante para a sua atividade profissional, né? Então, eu sei que o conhecimento tem basicamente 1.500 inscritos, né? E o conhecimento ele é diferente entre os vários profissionais. O meu tema é um tema mais voltado às pessoas que estão ligadas à conexão, né? Então, para que eu possa fazer uma apresentação que iguale o conhecimento, para quem não é da área de conexão, saiba exatamente o que eu estou falando, então eu vou recuar um pouquinho, vou tentar mostrar, vamos dizer assim, do que eu estou realmente falando, para poder deixar todo mundo no mesmo nível, né? Então, veja bem, o tema que eu vou apresentar é o tema proteção e seletividade em entradas de média tensão. Toda instalação de energia elétrica em média tensão, e no caso agora mini geração distribuída, ela ocorre a partir de 75 kW em média tensão. As concessionárias exigem a apresentação de um projeto de proteção e seletividade para poder autorizar a energização do sistema, da usina, enfim, da instalação de mini geração, né? Tem aí um exemplo da EDP, de como é feita essa solicitação. Normalmente eles pedem um memorial de cálculo, né, com todos os cálculos das funções ANSI exigidas pela concessionária, pedem também um coordenograma para poder comparar, né, se os valores ajustados no relé de proteção estão adequados em função do relé de montante que está lá na concessionária, né? E aí começam então os primeiros problemas. São 64 concessionárias no país, no Brasil, e podemos dizer que existem 64 normas, né? Então isso complica bastante para quem vai fazer o projeto, porque você precisa começar entendendo, estudando a norma da concessionária para saber quais as funções ANSI que essas concessionárias vão estar exigindo, né? E proteção e seletividade, obviamente, abre uma margem muito grande para você estar discutindo aí ajustes, funções ANSI que devem ou não ser utilizadas, né? Existe uma confusão, porque geração distribuída não envolve somente fotovoltaica. Também envolve, por exemplo, PCH, que são máquinas girantes, e as funções ANSI para máquina girante e para fotovoltaica são bastante diferentes, né? Então, assim, como tem concessionárias pedindo funções ANSI, exigindo funções ANSI que não são específicas para fotovoltaica, tenho visto isso quase que diariamente, né? Então, eu tomei a liberdade de apresentar todas as funções ANSI envolvidas aqui na minha apresentação, mesmo aquelas que não são voltadas especificamente para a geração fotovoltaica. Muito bem, proteção e seletividade é uma matéria que deveria fazer parte da grade curricular de todas as universidades, dos cursos de engenharia, né? Isso, infelizmente, não é o que ocorre. São pouquíssimas as universidades que ministram, têm em sua grade curricular proteção e seletividade.
Então o engenheiro sai da faculdade sem entender nada de proteção e seletividade. E o que acontece? Antigamente, até antes de 2005, proteção e seletividade era um conhecimento que basicamente o pessoal de concessionária, tanto de transmissão como de distribuição, como o pessoal que trabalhava diretamente em geração, conhecia, e era um conhecimento passado de um colega para o outro, né? As faculdades poucas ofereciam treinamento, existe muito pouca oferta de cursos extracurriculares nessa área, né? Agora até um pouco mais de ofertas, mas não estava tendo tanta oferta assim. E proteção e seletividade é um capítulo extenso, por isso que eu digo que seria impossível a gente falar de proteção e seletividade em 1 hora, ou em 1 dia, ou até em 2 dias, né? O que nós procuramos focar aqui não é a proteção e seletividade de maneira geral. Nós vamos focar aqui em proteção e seletividade em entradas de média tensão, ok? Para a gente focar, para a gente limitar o tema nesse aspecto, né? Então, veja bem, como eu te havia dito, até 2005, né, as entradas de média tensão, não estou falando agora nem de paralelismo, não. Entradas de média tensão só para situar, ela vai de 1 a 36,2 kV, mas normalmente as concessionárias têm a média tensão em 13,8, né, 13.800 volts. Antes de 2005, você só precisaria colocar relé de proteção secundário indireto, né, em cabines acima de 2 MVA, que é uma minoria, né? Eu diria que, sei lá, 80% das entradas de média tensão são abaixo de 500 kVA, né? E desse percentual, uma boa parte, inclusive, é abaixo de 300 kVA, né? Então, em 2005, foi editada a primeira norma brasileira, que foi a NBR 14039, só para situar vocês, que passou a exigir relé de proteção secundário nas cabines primárias. E, no momento que passou a exigir o relé de proteção secundária, então, obrigatoriamente, todo projeto de média tensão tem que apresentar um projeto de proteção e seletividade para a concessionária fazer a aprovação. Essa colocação do relé de proteção secundária, a norma só exige que seja feita em projetos acima de 300 kW, né? Não que seja proibido, abaixo disso, você colocar um relé secundário e utilizar um disjuntor. Mas acima de 300 kW, essa exigência é mandatória, obrigatória, né? Agora, mais de 50% das entradas de média tensão são abaixo de 300 kW. Então, os poucos profissionais que conheciam de proteção e seletividade deram conta aí de atender perfeitamente essa exigência, né? Agora, no caso da mini geração distribuída, o problema se tornou mais grave. Por quê? Todas as entradas de mini geração, ou seja, acima de 75 kW, vão exigir o projeto de proteção e seletividade, né? Existe uma grande discussão, porque, veja bem, entradas abaixo de 300 kW, muitas vezes ela tem aquela cabine simplificada, onde não tinha a figura do relé de proteção indireta, né? Então aí já começa todo um leque de discussões. Algumas concessionárias estão aceitando que não precise colocar o disjuntor de média tensão. A conexão pode ser feita através de um disjuntor de baixa tensão, mas mesmo sendo disjuntor de baixa tensão, você tem que apresentar o projeto e tem que ter o relé de proteção, fazendo ali toda a proteção na mini geração, né? Outras concessionárias não, elas exigem que se você colocar uma mini geração, você tem que automaticamente transformar a sua cabine simplificada numa cabine com disjuntor de média tensão. Em termos de treinamento de proteção e seletividade, existem poucas opções no mercado, né? Então, eu montei junto com meu sócio a Training Insight, que tem um objetivo básico. Ela não é um curso de proteção e seletividade abrangente, não. Nós montamos curso de proteção e seletividade focados
e ensinar você a fazer um projeto de proteção e seletividade com paralelismo ou sem paralelismo, né? Então, são treinamentos que não têm o objetivo de ensinar proteção e seletividade de maneira abrangente, mas sim focado em ensinar a fazer esse tipo de projeto, né? Então, nosso tema aqui, entrando agora praticamente na área, vamos dizer assim, do que eu me proponho a falar hoje com vocês, funções ANSI aplicáveis aos projetos de paralelismo e geração distribuída, né? A ANSI é uma organização importante que regulamenta a padronização de dispositivos de proteção. Ela dá nome e número de identificação específico para cada elemento, né? Então, por exemplo, entrando já especificamente no tema que nós vamos tratar agora, as funções 50, pode ser 50 de fase, de neutro ou de neutro sensível, né? São as funções ligadas a curto-circuito, né? Sobre corrente instantânea, que é uma proteção super importante, vai evitar inclusive queima de equipamentos e num caso até maior, vai evitar incêndios, né? Ou até mesmo proteger vidas humanas, né? Depois você tem a função 51, que é a função temporizada, que pode ser temporizada de fase, de neutro sensível, né? Essas proteções são ligadas à sobrecarga, né? Elas vão desligar o circuito quando houver uma sobrecarga e evitar que essa sobrecarga passe para a linha da concessionária, né? Então, um consumidor que tenha uma sobrecarga ou um curto-circuito, se ele não desliga a sua instalação, ele acaba provocando o desligamento do relé de montante lá da concessionária ou do religador que estiver próximo, e isso pode deixar sem energia elétrica uma quantidade enorme de consumidores, né? Bom, na sequência temos aí o relé de bloqueio. Por que o relé de bloqueio? Quando existe uma interrupção ou sobrecorrente, seja curto-circuito ou seja sobrecarga, é importante que você não consiga fazer o religamento sem antes extinguir o defeito, principalmente no curto-circuito, né? Então, você fechar um circuito, vamos dizer, tentar rearmar um circuito sob curto, pode provocar consequências aí danosas, até incêndio. Na sequência, temos a verificação de sincronismo. Quando você tem a desconexão da tua instalação, né, de fotovoltaico ou geração distribuída, então a reconexão com a rede deve ser feita de maneira segura. Quando você tem, vamos dizer assim, ângulo, frequência e tensão fasados ali com a concessionária. Função 27 é o relé de subtensão. Então, a proteção da planta e da rede da concessionária se você tiver um afundamento de tensão. A função 32, direcional de potência, é uma função super importante porque vai limitar o fluxo de potência, né? Algumas concessionárias, ou no caso específico da CEMIG, ela exige a função 32 não só no fluxo da usina para a rede, mas também no fluxo da rede para o consumidor. Então é um critério da CEMIG que ela pede a função 32.1 e 32.2, né? Mas normalmente as outras concessionárias elas limitam somente a questão da potência da instalação ou da usina com relação à rede, certo? 46. Relé de reversão ou de balanceamento de corrente de fase, também conhecido como relé de sequência negativa, né, sobre corrente de sequência negativa. Ela é uma função voltada à proteção do gerador ou de máquinas girantes, né, contra operações com correntes desequilibradas. A função 47 é de desequilíbrio de tensão, né? Então a proteção também para geradores e para motores, né, contra tensões desequilibradas. Temos a função 51V, 50V, 67V, que é a sobrecorrente com restrição de tensão, né? Então essa função, quando você tem um afundamento de tensão, ela muda ali a corrente de partida, né?
Então, normalmente, também são funções utilizáveis muito mais quando você tem máquinas girantes. Mas tenho visto essa solicitação em várias concessionárias, né, para sistemas fotovoltaicas. Inclusive uma que é 67V, e essa ainda é mais rara, mas também está sendo bastante solicitada, né? 59 é sobretensão, então é proteção da planta contra uma eventual sobretensão do sistema, pode provocar queima de equipamentos, né? 59N é sobretensão de neutro, né? Então normalmente é aplicável mais quando você assim, tem plantas, sistemas não aterrados, né? A aplicação é maior nesse caso. Mas ela protege ali a questão a ligação em 3V0, né? Essa tensão no neutro deve dar 0, e quando o 3V0 não é 0 é porque realmente você tem ali um problema de uma sobretensão, e essa sobretensão você precisa desligar o circuito para proteção tanto da concessionária, né, como a barra de média tensão do acessante. Salto vetorial, também é uma aplicação voltada a máquinas girantes, né? Então você tem um gerador, né? Não se aplica a fotovoltaica, mas a gente coloca aqui porque realmente é importantíssimo. Você tem ali o ângulo, né, do gerador, da máquina girante, da geração distribuída, e está ali em paralelo, ali, sei lá, com a turbina de Itaipu. Então, quando existe algum problema de desvio de ângulo, você tem que imediatamente fazer a desconexão da tua máquina para proteger a tua máquina, né? Não tem uma aplicabilidade para, como eu disse, para fotovoltaica. Mas eu resolvi fazer uma explanação de todas as funções ANSI porque tenho visto coisas assim absurdas sendo colocadas, e eu acredito que colocando assim a explicação de todas elas, se você se depara na hora da aprovação do teu projeto com alguma concessionária que está pedindo ali uma função ANSI que não cabe para fotovoltaica, então você tenha condições de argumentar, né? Olha, isso aqui não cabe, né? Não tem aplicabilidade para fotovoltaica, tá certo? 67 é relé de sobrecorrente direcional de fase, né? É importante porque a concessionária está preocupada com o fato de você não contribuir com o curto-circuito para a rede da concessionária, tá certo? 67N, que seria a sobrecorrente direcional de neutro, é a mesma coisa, é a mesma função, só que aqui mais especificamente voltado à questão da corrente de neutro, né, sobrecorrente de neutro. Relé de frequência, é o relé que vai determinar uma proteção contra mínima ou subfrequência ou sobrefrequência, também bastante importante. Praticamente essa função ANSI quase todas as concessionárias exigem, né? E agora eu queria então, eu expliquei essas funções ANSI, detalhar um pouquinho mais, né? Basicamente eu vou repetir o que eu já havia comentado de cada função, mas dando aqui agora um pouquinho mais de elementos. Então a função 50, voltando novamente à explicação, é a função ligada à questão do curto-circuito, né? Tanto o curto-circuito de fase neutro, né? Ou no caso aí a função 50 de curto para neutro sensível, né? Então os relés operam, eles deveriam ser relés instantâneos, né? Por conta do tempo de atraque do próprio relé de proteção, e o próprio tempo de atuação da bobina de abertura do disjuntor, acabam não sendo tempo zero. Esse tempo zero basicamente é um tempo teórico, mas ele deve ser o menor tempo possível, né? Esse desligamento deve ocorrer da ordem de 30 milissegundos. É importante que ocorra um retorno, vamos dizer, uma interrupção mais rápido possível desse sistema, né? A função 51 tem aí um exemplo de um coordenograma, então é a função de sobrecarga. Então nessa função de sobrecarga a concessionária vai te exigir um gráfico como esse que eu estou mostrando aí,
esse seria o gráfico da tua entrada, do teu ponto de conexão com a rede. Ela vai plotar a curva do relé de montante, que pode ser o relé, tanto o relé, vamos dizer assim, que esteja na subestação, no alimentador da subestação, como esteja no religador ali mais próximo, né? Muitas vezes, para poder fazer aí o ajuste, para fazer perfeito o projeto de proteção e seletividade, você tem que recorrer a algumas situações de uma parte do coordenograma em curva inversa, né? Curva inversa, para quem não está habituado, as mais comuns você vai ouvir falar, a normal inversa, muita inversa, extremamente inversa. No nosso treinamento a gente ensina inclusive como fazer esse coordenograma, como plotar essas curvas, né? Então eu dou um exemplo aqui do que é mais comum, né? Você tem uma parte da curva com curva inversa, depois você tem uma outra parte com a ANSI 51, que é o tempo definido, muitas vezes para poder abrigar o ponto ANSI de um transformador, como depois a função ANSI 50, que seria a proteção de curto-circuito, né? Função 86, nós já falamos, é o relé de bloqueio. Quando você tem um desligamento por sobrecorrente, é importante que antes de você rearmar o sistema, você, vamos dizer, faça a extinção do curto-circuito, da sobrecarga, para poder fazer, vamos dizer, o rearme com segurança e ser bem sucedido também nesse rearme, né? A função 27, de subtensão. Então você vai fazer um ajuste. Muitas concessionárias pedem somente um ponto, né, de subtensão, outras pedem 2 pontos, quer dizer, um ponto para alarme, um ponto para trip. Isso vai variar de concessionária para concessionária. É importante na hora de você escolher o relé de proteção que você vai utilizar, se ele permite pelo menos esses 2 pontos, para que você não seja surpreendido na hora de fazer lá a energização. A concessionária exige 2 pontos e o relé de proteção que você escolheu vai ter apenas 1 ponto de ajuste, né? Sobre tensão, a mesma coisa. Algumas concessionárias pedem apenas 1 ponto de sobretensão e outras pedem também 1 ponto de alarme, 1 ponto de trip. Então, mais uma vez, eu reforço que na hora de você fazer o teu projeto, estude a norma da concessionária, verifique se ela vai pedir um único ajuste ou 2 ajustes e observe o relé de proteção se ele atende essas 2 funções. Sempre é bom escolher um relé de proteção que tenha pelo menos 2 pontos de ajuste para você nunca ser surpreendido. Muitas vezes essa surpresa só vai ocorrer no momento do comissionamento, né? E aí o prejuízo é enorme, porque você tem que trocar relé, mudar circuito e às vezes até mandar um outro projeto para a concessionária aprovar, tá bem? Eu faço aqui uma apresentação do que é bastante comum, que é você fazer os 2 ajustes, né? Você tem a tensão nominal e você faz o ajuste no relé dessa maneira, utilizando tanto a subtensão como a sobretensão. Esse esquema é o esquema mais usual que eu tenho visto, né? O que eu tenho tentado passar para vocês aqui, nesse pouco tempo que temos, nesse bate-papo. Função 59N, como nós já conversamos, é uma função importantíssima, que é a sobretensão de sequência 0, né? Se você tiver tensão no 3V0 e acima de 0, você tem que realmente fazer o desligamento da tua instalação. Função 67, sobrecorrente temporizada. A função 67, só para vocês terem uma ideia, ela nada mais é do que uma função de sobrecorrente, né? A única diferença da função 51 para a função 67, só passando um pouco de conceito para vocês, o tempo é pequeno, mas eu tenho essa vontade de estender essas informações, né? Existe a função 51, que é uma função de sobrecorrente. A função 51 ela atua para a sobrecorrente dos 2 lados, né? Então, nas 2 direções de corrente. No caso da função 67, ela é na verdade uma função 51, só que você tem uma polarização de tensão que faz com que você só enxergue a sobrecorrente em uma direção. Na outra direção
mesmo que tenha sobrecorrente, ela não vai fazer o desligamento. Uma função muito importante, tanto de fase como de neutro, para evitar a contribuição de curto-circuito no circuito da concessionária, né? No caso da CEMIG, especificamente, eles têm lá uma norma diferente das outras concessionárias, que é a ND 5.31, que ela exige duas funções 67, 671 e 672. Então ela olha a função 67 da instalação para a rede, mas também exige no projeto de proteção e seletividade a função 67 da rede para o consumidor. Ela entende que ela deve também evitar que um eventual problema na rede tenha ali uma perturbação na usina, na instalação de mini geração, tá certo? Isso tanto para fase como para neutro. No caso da CEMIG, ela exige isso tanto para a função 67 como para a função 32, que é a que nós vamos falar agora, né? Essa é a função de direcional de potência, que vai limitar o fluxo de potência. Normalmente as concessionárias fazem isso para limitar o fluxo de potência da mini geração para a rede. E no caso da CEMIG, ela pede 31.1, 31.2, ou seja, ela quer limitar a potência tanto da instalação da mini geração para a rede, como também da rede para instalação de mini geração. A CEMIG tem realmente uma norma diferenciada, né? Eu conheço bastante o pessoal da CEMIG, eles têm uma explicação bastante interessante do porquê dessas exigências. A função de frequência, você tem o ajuste tanto de sub como sob frequência. Então também, volto a repetir, é importante verificar na escolha do relé de proteção, para não ter surpresas na hora do comissionamento, se ele tem ajustes para sub e para sobre frequência, porque essas duas funções são normalmente exigidos por quase todas as concessionárias. Salto vetorial, aquilo que eu já havia explicado, não tem aplicabilidade para geração fotovoltaica. Se você está aí me assistindo e trabalha com outras formas de geração distribuída, né? Então aí sim você deve aplicar a função 78 de salto vetorial. Não tem aplicabilidade para fotovoltaica. Também verificação de sincronismo. Normalmente fotovoltaica é feita pelo inversor, a maioria aceita pelo inversor, mas se for o caso de aparecer alguém pedindo, ok, verifica se o relé de proteção atende, e não adianta discutir muito com a concessionária, o melhor é atender o que eles pedem, né? Muito bem. Todo o nosso conteúdo dos nossos treinamentos são protegidos por direitos autorais, né? Se alguém precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. A gente não sendo uma coisa para o bem, não há por que a gente não disponibilizar. Eu sou Uriel Horta, agradeço muito a atenção de vocês, né? Muito obrigado pela audiência, estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham. Eu procuro participar de vários grupos aí de colegas, e a gente discute proteção e seletividade, procura contribuir, procura principalmente aprender, né? Ninguém sabe tudo, eu digo que sei muito pouco, estou sempre aprendendo, é muito bom compartilhar conhecimentos, e eu me coloco à disposição de todos vocês, se precisarem. Nós temos um e-mail, suporte@traininsight.com.br. Nos procurem para alguma dúvida que surgirem, será um grande prazer trocar experiências. A gente diz o seguinte, a minha filosofia de vida, talvez eu esteja já ficando mais velho, né? E a gente mais velho vai entendendo que a vida, o trabalho, na verdade, é apenas uma forma de fazer amigos. É assim que eu vivo a minha vida, né? Procurando aumentar o meu círculo de amizade e procurando contribuir tanto profissionalmente como para a sociedade, de uma maneira que todos nós possamos crescer. Meu sócio é o engenheiro Henrique Florido Filho, né? Ele cuida muito da parte de conteúdo. Só fazendo aqui uma divulgação dos nossos treinamentos, as nossas ofertas especiais, né? Eu falei do compacto aí, o curso Powertrain EAD. O Powertrain é um treinamento tradicionalmente presencial, até o pessoal da Pieta já participou e pode dizer.
sobre a importância desse treinamento. Eu acredito assim, treinamento focado para ensinar a fazer projeto e aprovar os seus projetos nas concessionárias, particularmente eu não conheço nenhum focado como o Power Training, né? Porque a gente passa, vamos dizer, todo o conceito, né, de normas, os conceitos de proteção e seletividade, fala sobre o transformador de potência, fala sobre o transformador de corrente, relé de proteção, curva, ensina o que é curva a tempo inverso, né? Todas as curvas tempo inverso, muito inversa, extremamente inversa, normal inversa, o que é o tempo definido, o que é o instantâneo, quando utilizar, o que é o projeto, o memorial de cálculo que você deve apresentar na concessionária, né? O memorial de cálculo ele tem todas as justificativas de como você fez os cálculos do teu projeto. Então a concessionária pede duas coisas, que você apresente esse memorial de cálculo e apresente o coordenograma, que é aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco para você, mostrando a curva do teu relé de proteção, plotado com a curva da concessionária. A gente mostra o que é isso, o que é a parametrização do relé de proteção e o que é o comissionamento. E depois, na parte prática, nós fazemos um projeto. Faço um projeto junto com você, passo a passo, mostrando dentro de um fluxograma, né, como fazer esse projeto e como chegar à parametrização do relé e fazer o comissionamento, utilizando para a conferência dos cálculos a nossa ferramenta Memodesk, né? Na parte 2, aí nós entramos basicamente nos projetos com paralelismo. Explicamos a diferença do paralelismo momentâneo, do paralelismo permanente, né? No caso tanto de geradores, máquina girante, é um curso que não é voltado só a fotovoltaico, não. É um curso, vamos dizer, que a gente entra mais a fundo em todas as geração distribuída, né? Então, tanto com máquina girante, entramos também em paralelismo com geradores diesel, mostramos ali o conceito de ilhamento, a importância das polaridades, a importância de direcionalidade, como fazer essa direcionalidade, um capítulo fantástico sobre transformador de potencial. Meu amigo, o que eu tenho visto de queima de TP, né? TP para projetos fotovoltaicos, olha, só esse capítulo aqui já pagaria você fazer o treinamento, viu? Porque o que acontece? Você tem que usar TPs especiais, não pode ser TP do grupo 1, tá? Se você usar TP do grupo 1, você vai ter problemas de queima de transformador, né? Depois o transtorno é muito grande, o custo de um retrabalho é muito grande. Muitas vezes a gente vê erro nessa escolha de TP de empresas gigantescas, tá? Até multinacionais, pecam na escolha do TP e depois tem problemas aí muito sérios com queima de componente, que até você descobrir por que queima, às vezes você troca novamente por um TP do grupo 1 e dali a pouco ele queima novamente. Então só esse capítulo aqui já pagaria um curso, viu? A gente faz uma comparação das proteções ANSI utilizadas por cada tipo de paralelismo, aquilo que eu falei, o que é válido para fotovoltaico, o que é válido para máquina girante, o que não é válido para fotovoltaico. Então a gente faz essa comparação para que você tenha condições, tenha elementos para discutir isso com a concessionária, né? Fazemos a parte de normas, mostramos aqui como fazer os esquemas unifilares, passamos aí explicando detalhadamente cada uma das funções ANSI utilizadas em geração distribuída, basicamente fazendo o que eu fiz agora aqui, explicando para vocês, mas de forma um pouco mais aprofundada, né? Porque aí a gente tem um pouco mais de tempo. E o que é importante nessa parte é dar dicas para vocês de como fazer esses ajustes. O tempo agora aqui foi muito curto, basicamente eu falei o que é o ajuste. No treinamento a gente vai dar uma dica de como você calcular cada um desses ajustes. A gente faz uma breve explicação também sobre a contribuição de curto-circuito do gerador, né? E depois tem uma parte prática, onde a gente faz com vocês exemplos de um projeto de paralelismo momentâneo, projeto de paralelismo permanente, né? Como seria uma instalação de mini geração focado no próprio local, no único consumidor, e também um exemplo de geração de usina. Hoje em dia
tem muita gente fazendo aí as usinas, fazendas solares, né? Então a gente também faz um exemplo de como fazer os cálculos de proteção e seletividade para uma fazenda solar. Ensinamos como fazer o memorial de cálculo e propomos aí os exercícios, né? De como fazer, vamos dizer assim, o exercício inclusive voltado lá no caso da CEMIG, que é um projeto, uma concessionária que tem aí uma norma bem diferenciada das demais, né? E por fim, fazemos aí o exemplo de como fazer um ajuste de um relé de proteção em projetos de paralelismo. Olha, muitas vezes, aconteceu isso recentemente agora, lá em Roraima, um colega precisava fazer, tinha lá um projeto de mini geração que a pessoa precisava só da parametrização do relé, né? Vocês sabem, eu, além da Trendsight, também atuo como gerente de vendas da Pextron, então logicamente eu uso o relé Pextron como modelo, né? Poderia usar qualquer outro relé, mas é um relé que realmente cobre todas as funções, atende 100% do país, então vale a pena usar ele como exemplo, né? Porque ele cobre todas as funções ANSYS, tem ajuste baixo, enfim. Mas a pessoa precisava de um elemento que fizesse só o ajuste, ele já tinha o projeto aprovado, só não estava conseguindo colocar os valores no relé. E aí, dentro do nosso grupo, teve um elemento que se dispôs aí até a Roraima, e para você ter uma... Então, assim, existe muita oportunidade de se ganhar dinheiro, né? Porque ainda são conhecimentos muito pouca gente conhece esse tipo de trabalho, tanto do projeto de proteção e seletividade, como da parte de parametrização, como a parte de comissionamento. Então é um projeto que pode realmente te dar uma boa margem aí para você iniciar um negócio, ou até fazer um extra, né? Que é um ganho extra aí. Muito bem, a carga horária, só para você ter uma ideia desse treinamento, é 55 minutos de teoria, 50 minutos de prática na parte de proteção e seletividade, e na parte de paralelismo, 1 hora e 15 minutos de teoria e 30 minutos de prática. Pode ter certeza que são tempos bem bacanas aí, vai te ensinar muita coisa aí. E você comprando esse treinamento, você recebe um link que você pode assistir uma vez, duas, três, daqui 1 ano, daqui 2 anos, o link é seu. Então isso é uma coisa muito bacana, não tem tempo para extinguir, e vai ser uma ferramenta fantástica para o teu dia a dia profissional, tá bem? Ok? Mais uma vez, obrigado, desculpe, passei um pouquinho do tempo. Rômulo, agora é com vocês aí, um bom dia a todos, sucesso, que vocês continuem aí fazendo aí um excelente evento, que todas as palestras sejam palestras de sucesso. Espero ter contribuído para abrilhantar um pouquinho, oferecer um pouquinho da minha experiência para todos que estão assistindo, para vocês da Pietá. Mais uma vez, parabéns pela organização, pela ideia, que o evento possa ser um evento que se repita por muitos anos. Muito obrigado pela audiência, quem pôde me assistir, espero ter contribuído aí, ok? Fechou, Léo. Nós que agradecemos, tá, a sua presença e que contou um pouquinho dessa experiência, né, que a gente sabe que é bem longa. Sim. A gente já conhece o trabalho dos cursos, né, como você falou, a nossa equipe engenharia já fez treinamento. E um dado muito interessante que a gente também na ocasião detectou foi que os engenheiros das concessionárias estavam fazendo treinamento juntos. Isso mostrou que a gente estava fazendo o curso no lugar certo. É verdade. Então eu falei pro pessoal que fez o curso, olha, se você não conseguir aprovar esse projeto aí, não vai ter jeito, porque você aprendeu a mesma coisa que o cara que estava baixando. Não é? Então É você verdade. tem que aprovar esse projeto. É verdade. Não, bacana, Léo. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado por ter se disponibilizado aí para ajudar a gente nesse projeto.